Algumas atitudes mágicas que garantem um bom atendimento. Seja sincero, olhe nos olhos do cliente, demonstre bom humor, sorria, demonstre interesse, demonstre prestatividade, seja paciente, demonstre entusiasmo, não revide grosserias e não demonstre irritação. Algumas expressões conquistam. Bom dia, boa tarde, boa noite, por favor, por gentileza, obrigado. Eu assumo o compromisso quando você vai é, falar para o cliente que vai fazer alguma coisa. A palavra compromisso gera uma reação forte no cliente. Estou à disposição, prazer em atendê-lo. Entendo o seu ponto de vista quando você vai dizer para o cliente alguma coisa que ele não espera, por exemplo, que ele acha que a empresa vai fazer, mas que não pode fazer. Você fala, ó, eu entendo o seu ponto de vista, eu sei que o senhor espera que a empresa vá fazer tal coisa, mas na verdade isso não faz parte da política da empresa, isso não é uma obrigação da empresa, isso não pode ser feito da maneira como o senhor gostaria que fosse feito. Infelizmente, nós não vamos poder atender a sua solicitação. Até porque aquela história de que o cliente tem sempre razão não é uma verdade. Porque se o cliente quiser chegar na loja e querer levar tudo sem pagar nada, ele não vai ter razão. Estou à disposição, prazer em atendê-lo, entendo o seu ponto de vista, eu compreendo. Porém, algumas expressões afastam o cliente. Um minutinho, não é da minha área. Uma atitude fechada sua. Um tratamento rude com frases curtas e secas. O cliente chega todo simpático perguntando alguma coisa e você mal responde, mal olha para a cara dele, não interage de uma maneira acolhedora. Livrar-se do cliente, ter pressa de afastar o cliente, de resolver a questão e se sair do cliente. Falar simplesmente que não pode fazer isso. Eu até dei um exemplo. Mesmo quando você vai dizer um não, você tem que dizer um não de uma forma que o cliente perceba que a gente só não faz porque realmente não dá, porque não pode, mas que não é só porque não, é desse jeito e pronto, não vai ser feito. E sim que, infelizmente, nós não podemos atender a sua solicitação porque não é uma política da empresa ou porque nós não temos condições de estar fazendo dessa forma para o senhor. Quando mostra desinteresse, quando não tem atenção para o cliente. Então, são várias situações, tanto que aproximam quanto que afastam o cliente em relação ao relacionamento no atendimento ao cliente. Um tratamento informal sem permissão do cliente. Muitos clientes podem ficar bem incomodados quando o atendente é muito informal, quando fala muito próximo, é amigo demais, como se forçando alguma coisa, como o cliente até pensa, poxa, eu não dei liberdade para isso e a pessoa está passando do ponto, passando do limite. E evitar conversas paralelas que prejudiquem o atendimento. Uma coisa terrível é você estar atendendo o cliente e estar falando de uma situação pessoal que aconteceu contigo, ou mesmo estar reclamando da empresa, reclamando de outro colaborador, às vezes até achando que está fazendo grande coisa, mostrando para o cliente que você é um ótimo colaborador, que você é comprometido, que você é profissional, e quanto o outro é muito incompetente, não é profissional. E na verdade, quem não está sendo profissional é você, de apontar as falhas do seu colega na frente do cliente. Quando a gente vê algo errado, a gente não mostra para o cliente, a gente resolve internamente. Seja falando para o superior, seja dando uma dica direto para a pessoa. Tem muita gente até que fala assim: eu prefiro que venha falar direto para mim do que falar para o meu superior. Só que muitas vezes algumas pessoas não recebem bem essas observações. Então, se um colaborador chega para o outro e fala: cara, tu tá fazendo isso errado e poderia melhorar nisso aqui.
De repente a pessoa pode falar algo desagradável, tudo. Se você tem intimidade, se você tem proximidade, é sempre melhor que você fale diretamente para o colaborador. Mas quando você não conhece, não sabe qual vai ser a reação da pessoa, pelo menos você pode testar uma vez e se a pessoa tiver uma reação negativa, você não vai deixar de falar por conta daquilo. É importante que seja falado, seja para o líder, o seu líder, ou o líder da outra pessoa, ou então o gerente, ou então alguém, por exemplo, do recursos humanos, ou um consultor, alguém que possa intermediar e corrigir aquilo, porque deixar que o outro faça algo errado não prejudica apenas ele, prejudica a empresa como um todo. Pode botar a perder vários clientes, pode fazer com que a gente tenha muito prejuízo com aquela atitude errada daquele colaborador. Não é que você vai ser o certinho, o puxa-saco, que vai estar entregando todo mundo que está fazendo coisas erradas. Mas todos nós somos responsáveis pela excelência no funcionamento da empresa. Se a gente vê alguma coisa acontecendo errado, mesmo que não seja da nossa conta, é importante que a gente interfira para poder melhorar o resultado da empresa. Resumindo, o cliente, ao entrar em um estabelecimento comercial, deseja ser percebido e atendido rapidamente. Para estar sempre pronto para esse momento, você precisa cuidar da sua apresentação pessoal, saber comunicar-se adequadamente, ter postura e comportamentos adequados, saber ouvir o cliente, conhecer e interessar-se pelo seu trabalho e manter seu equilíbrio emocional. Então, cuidar da sua apresentação pessoal é cabelo, é não tá, é cabelo cortado, unhas cortadas, é não estar fedendo. Infelizmente, alguns colaboradores, a gente sabe até pelo trabalho, acabam suando tudo, mas o uniforme é todo encardido, como minha avó costumava falar, né? É um uniforme que muitas vezes ele era branco e hoje ele já está bege de tão manchado que está. Isso é terrível, passa uma imagem de desleixo, passa uma imagem de falta de compromisso com o trabalho. Saber se comunicar, saber comunicar-se adequadamente. Às vezes o colaborador nem fala com o cliente e não pode. Todo colaborador tem que falar com o cliente, no mínimo, dar um bom dia, uma boa tarde, boa noite, saber falar, explicar sobre a empresa, tirar alguma dúvida do cliente. E ter postura e comportamentos adequados, não ficar com brincadeira, não ficar com comportamentos que não sejam adequados no ambiente de trabalho. Saber ouvir o cliente, saber fazer perguntas que façam com que você entenda melhor a necessidade do cliente e conhecer, se interessar pelo seu trabalho, conhecer as técnicas, conhecer sobre os produtos, conhecer sobre a empresa, né? E manter com o seu equilíbrio emocional, que é saber se controlar mesmo em situações difíceis e delicadas.